Bandeirantes 7:2. O Brasil vai receber os ministros das Relações Exteriores do G20 em meio à crise diplomática com Israel. É a primeira reunião de chanceleres promovida pelo país enquanto está na presidência do bloco. O encontro acontece hoje e amanhã no Rio de Janeiro e marca as atividades diplomáticas antes da cúpula que vai reunir chefes de Estado e de governo do bloco. Um grande esquema de segurança foi montado para receber mais de 40 comitivas internacionais, o maior desde as Olimpíadas de 2016. Mais de 1.200 agentes de diversas forças de segurança vão atuar na capital fluminense durante as reuniões. Em Brasília, o presidente Lula se reuniu hoje pela manhã com o secretário de Estado dos Estados Unidos. Antony Blinken desembarcou ontem à noite na capital federal para uma agenda que tem como foco a reunião do G20 no Rio de Janeiro. Os dois devem discutir questões bilaterais e globais entre Brasil e Estados Unidos. Mas o conflito entre Israel e o Hamas também deverá ser abordado em meio à declaração de Lula, que comparou os ataques na faixa de Gaza ao Holocausto. O tema é sensível a Blinken, que é judeu e tem o padrasto sobrevivente do episódio. Em Washington, o porta-voz da Casa Branca disse discordar de Lula, reforçando a posição do governo americano de não acreditar num genocídio em Gaza. A declaração polêmica continua repercutindo e ganhou novos desdobramentos nesta terça-feira. Pelas redes sociais, o chanceler israelense lançou duras críticas ao governo brasileiro e cobrou novamente retratação de Lula. Em português, Israel Katz escreveu, abre aspas, sua comparação é promíscua, vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. E completou, ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas. Até lá, será persona non grata em Israel. Fecha aspas. Com resposta, o ministro da Secretaria da Comunicação Social diz que o chanceler israelense distribui conteúdo falso sobre Lula. Paulo Pimenta alegou que o presidente não fez críticas ao povo judeu, mas sim ao massacre da população civil em Gaza. O ministro das Relações Exteriores criticou a postura do governo israelense em relação a Lula. No Rio de Janeiro, Mauro Vieira classificou a atitude como uma vergonhosa página diplomática na história de Israel. Segundo o chanceler, o governo de Benjamin Netanyahu está se aproveitando do caso para tirar proveito político com base em mentiras. Uma chancelaria dirigir-se dessa forma a um chefe de Estado, como se dirigiram ao presidente Lula, de um país amigo, é algo insólito e revoltante. Uma chancelaria recorrer sistematicamente à distorção de declarações e a mentiras é ofensivo e grave. É uma vergonhosa página da história da diplomacia de Israel, com recurso à linguagem chula e irresponsável. Em meio à crise, o ministro foi convidado para dar explicações sobre o atrito com Israel no Senado. Mauro Vieira aceitou e deverá comparecer ao Congresso em março. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou a declaração de Lula e cobrou retratação do presidente. O Senado Federal não pode aderir, compactuar ou se calar diante de qualquer afirmação de quem quer que seja, inclusive do senhor presidente da República, que compare a ação militar que está ocorrendo na faixa de Gaza com o Holocausto. Na Câmara, 114 deputados assinaram um pedido de impeachment contra o presidente Lula por suposto crime de responsabilidade. O documento vai ser protocolado pela deputada federal Carla Zambelli, do PL. Esse pedido não é um pedido ideológico. Esse pedido é um pedido de um crime de responsabilidade que aconteceu de fato e que nós temos a responsabilidade de responder à altura. O vice-líder do PT na Câmara, deputado Bongraz, discorda das críticas. O Lula não agrediu, não falou nada contra o povo judeu. O Lula condenou corretamente as atitudes genocidas que estão matando crianças do governo do Netanyahu. Por outro lado, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, lembrou o passado da família judaica para criticar a comparação de Lula. Não se traz à baila o episódio do Holocausto para nenhuma comparação, porque fere sentimentos, inclusive meus, de familiares perdidos naquele episódio. E, na minha opinião, é igualmente deplorável
por qualquer justificativa que seja, a chacina que está se fazendo sobre civis na Palestina. Ainda sobre a crise, o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, deve chegar hoje ao Brasil após ser chamado de volta pelo presidente Lula. A medida é uma resposta à reprimenda pública feita por Israel ao diplomata na última segunda-feira, quando foi levado ao Museu do Holocausto em Jerusalém. O Itamaraty considerou a quebra de protocolo como humilhante.